Bom dia a todos. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, São Paulo. E a nossa proposta é levar esclarecimentos sobre o livro dos médiuns. E hoje nós vamos estudar juntos manifestações mediúnicas de efeitos inteligentes. A rapidez com que se propagam em todas as partes do mundo demonstra o interesse que despertam as manifestações espíritas. A princípio, a simples curiosidade não tardam a chamar a atenção pelas respostas que se obtêm para as graves questões da vida, como, por exemplo, de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Ocorre com as manifestações espíritas o mesmo que ocorre com o sonambulismo, que se não ocorre à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorra na intimidade dos locais reservados para que não se dê como espetáculo de circo. O que importa é que seja observado e estudado em todas as suas formas, haja vista estar presente das manifestações bíblicas, da Gênese ao Apocalipse. Assim como o magnetismo que foi desmistificado pelo Dr. Franz Mesmer em 1786, que escreveu um livro denominou-se o mesmerismo, por uma questão até de deboche para com esse renomado médico, é hoje utilizado em larga escala em atividades clínicas e religiosas, porque nos consultórios de medicina, principalmente nas clínicas psicológicas, psiquiátricas, o magnetismo é usado em larga escala. E nas manifestações físicas também, para a doutrinação daquelas entidades mais renitentes, né? Então, a proposta para o futuro é unir ciência e religião. Sim, porque esse é o destino da humanidade. Até não muito tempo atrás, os religiosos acusavam os cientistas de serem ateus. E o cientista, por seu lado, a Academia da Ciência, acusava os religiosos de serem fanáticos, né? Há que, já dizia um velho adágio popular, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tudo é espiritual. E Jesus, ao responder a Nicodemos na madrugada, lhe disse: o que é espírito, o que é matéria. Daí a necessidade de darmos atenção a ambos os estudos. Para o vulgo e ignorantes das leis naturais, existe a crença do milagre, aquele em que a pessoa fica com o braço cruzado, não faz nada e acontece. A bem da verdade, as coisas não ocorrem assim. É necessário buscar e achareis, que é a proposta de Jesus. Então, milagre é a palavra para denominar os fatos que para nós têm uma explicação de acordo com o nosso universo cognitivo, nosso entendimento. Há aqueles que, diante das ocorrências da vida, quedam-se dizendo: Deus quis assim, né? A bem da verdade, Deus nos concedeu a inteligência para nós buscarmos as formas de nos livrarmos do espinho na carne, como diria Paulo, o apóstolo, né? São raros aqueles que não têm alguma aflição, alguns padecem algum tipo de sofrimento em si ou em um ente querido, e todos temos a obrigação
de buscar as respostas do porquê. E hoje nós vamos nos debruçarmos sobre esse assunto. A existência dos espíritos e sua interferência no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral, testemunhado, inclusive pelos chamados pais da Igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomos e tantos outros que foram denominados santos, conforme podemos verificar no livro Mediunidade dos Santos, escrito por Clóvis Tavares, e tantos outros depoimentos nas instruções ao final de cada dissertação em O Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras básicas e complementares sobre a doutrina espírita. Então, as manifestações hoje não podem ser relegadas a uma simples crendice ou superstição. Até porque Chico Xavier nos legou mais de 400 obras, entre as quais comunicações que serviram para defender pessoas, porque foram aceitas num júri por um juiz. Então, Divaldo Franco está aí ainda entre nós, com mais de 90 anos de idade, fazendo palestra mundo afora, e com mais de 200 livros escritos, onde podemos encontrar as respostas para as nossas dúvidas através das comunicações e das manifestações mediúnicas inteligentes. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, é mais cômoda e mais completa. Primeiro porque, após uma preparação no ambiente, a pessoa se coloca com um lápis na mão, uma folha de papel em branco, e aguarda. Nos nossos treinamentos mediúnicos isso ocorre com uma prancheta, um lápis na mão, um papel, e se vier algo para escrever, vai escrever. Não estava pensando naquilo naquele momento, escreve. E poderá ser analisado posteriormente. As comunicações psicofônicas, que são aquelas onde o médium deixa a mensagem falada, é mais difícil, a não ser que seja gravado para que a gente possa analisar posteriormente. Mas de todas as comunicações, a que se presta a uma análise mais completa, mais verdadeira, é a psicografia, a mensagem recebida através da escrita. E, por outro lado, tem uma continuação, tem uma continuidade, pela regularidade que pode existir entre nós e os espíritos, assim como existe entre nós outros como pessoas, A gente vai conhecendo as pessoas. Da mesma forma, aquele que recebe a psicografia vai se adaptando ou vai aprendendo a compreender a comunicação que recebe. É pela comunicação escrita que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se, e por esse meio eles nos revelam os seus mais íntimos pensamentos e nos facultam, então, julgá-los em seu caráter, em sua moral e apreciarmos a mensagem que querem nos passar. Apreciarmos, então, o seu valor, o seu grau de evolução. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. A princípio, poderão vir alguns rabiscos ininteligíveis, mas com o decorrer do tempo e a perseverança, naturalmente, é possível, então, desenvolver realmente comunicações e recebê-las para uma análise da sua veracidade e colocá-la em prática, divulgando-a. Os médiuns podem ser
mecânicos, intuitivos ou semimecânicos. Está lá na questão 178 do Livro dos Médiuns. Os médiuns mecânicos é quando o médium empresta, por assim dizer, sua mão para que saia alguma coisa escrita. Ele sente que a mão começa a mexer, está concentrado, não sabe o que vai ser escrito, não tem consciência do que está sendo escrito e só toma conhecimento após o término da dissertação. Há uma inconsciência absoluta nesse caso, no caso do médium mecânico, que não é muito comum. Esse tipo de comunicação não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. É possível, a posteriori, analisar o estilo, a forma de escrever, né, e, na sequência, estabelecer, então, um conhecimento de que tipo de espírito é pelo seu grau de descrição, no sentido de descrever os seus pensamentos. Então, a mediunidade pode ser mecânica, intuitiva ou semimecânica. Mecânica, como já dissemos, o médium não participa do que está sendo escrito. Ele empresta a sua mão. No caso do médium intuitivo, o médium, nesse caso, não é passivo. Ele recebe a informação e a descreve de acordo com o seu conhecimento. É como alguém que recebe uma mensagem escrita ou falada e vai transmitir conforme o seu universo cognitivo, conforme o seu entendimento. O papel do médium mecânico é da máquina de escrever. O papel do médium intuitivo é de um intérprete. Essa é a diferença. No médium semimecânico, que são os mais numerosos, pois no médium mecânico o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é facultativo. O médium semimecânico participa das duas condições. Ele sente a mão impulsionada, sem que seja por sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, né? Pode inclusive interferir no teor da mensagem, à medida em que as palavras se formam. Então, esta é a diferença fundamental dos três tipos de médios que recebem comunicação. Isso vale igualmente para os outros tipos de mediunidade, né? A pictografia, por exemplo, que é a pintura mediúnica, não é diferente. Aqueles que recebem desenvolvem a pintura mediúnica sem saber o que vai sair dali, que tipo de desenho, né, ou figura. Há o intuitivo, que naturalmente tem algum conhecimento técnico de pintura, recebe por intuição uma imagem, né, e transmite para a tela. Esse, então, é um intérprete, ele recebe a imagem e transmite de acordo com o seu conhecimento. E deverá naturalmente aprimorar-se, estudar pintura quando tem esse dom, porque vai facilitar bastante para interpretar o que lhe for transmitido pela espiritualidade. Existe o semimecânico, é aquele que tem algum conhecimento, empresta o seu equipamento material, né, as mãos, a sua agilidade, a sua competência, participa e por vezes sabe até o que quadro que vai sair dali, né? Mas ele é semimecânico, ele tem a intuição, é mecânico, participa e por vezes antes mesmo de terminar a pintura ele já sabe
o desenho que vai sair por ali, né? Então, há que ficar bem claro esta diferença, porque os médios mecânicos, era o caso do Chico Xavier, Divaldo e outros, né? Que recebem as comunicações psicofônicas ou psicográficas, que é escrita, né? Através de mensagens que ele só vai saber na hora de ler as mensagens, né? O Chico ficava até 3 horas da manhã recebendo mensagem e depois é que ele ia ler e tomar conhecimento. Os médicos, como dissemos, os médios intuitivos, geralmente escritores de obras espíritas complementares, né? E os médios semicânicos. Entretanto, existem muitas obras ditas mediúnicas que não o são. São da própria pessoa, do seu próprio entendimento, do seu estudo, da sua capacidade de escrever, a facilidade que tem, né? E que pode ser inclusive anímica, pode ser dele mesmo, né? Concentrado, ele coloca no papel ou comunica através da voz coisas que ele tem conhecimento, sem a participação dos espíritos. E já dissemos em vídeos anteriores que não é por ser anímica que é falsa. Nós temos que analisar sempre o conteúdo da mensagem, porque não é por ser de um espírito também que é uma mensagem evoluída. Às vezes é aquele espírito com pouco conhecimento, porque os espíritos somos nós quando passarmos para o outro lado da vida. Então, para a proposta de hoje era de vermos a divisão de mensagens mediúnicas de manifestação inteligente através da mediunidade mecânica, intuitiva ou semimecânica. Participe dos nossos vídeos encaminhando-nos suas perguntas e nós, sempre que possível, na primeira semana de cada mês, nos propomos a respondê-las. E que Jesus continue nos abençoando, que possamos nos esclarecer para servir melhor.